Você já parou para pensar nas construções mais grandiosas mencionadas na Bíblia? Algumas foram erguidas com riquezas inimagináveis, outras desmoronaram de forma misteriosa e há até aquelas que a ciência tenta explicar, mas simplesmente não consegue. Ao longo da história, essas edificações sagradas marcaram momentos cruciais da fé e da civilização humana. E hoje, vamos explorar 5 das maiores construções bíblicas e os mistérios que as cercam. Mas fique até o final, pois a última construção desta lista tem um segredo surpreendente que pode mudar sua visão sobre a Bíblia para sempre. Agora, imagine o desafio de construir uma enorme embarcação sem tecnologia moderna, sem guindastes, sem ferramentas elétricas, apenas com madeira, mãos calejadas e uma fé inabalável. Esse foi o feito de Noé, um homem escolhido por Deus para cumprir uma missão extraordinária: construir um refúgio colossal para salvar sua família e os animais de um dilúvio que destruiria a terra. A história da Arca de Noé é uma das mais conhecidas da Bíblia, mas poucos param para refletir sobre a grandiosidade desse feito. De acordo com as Escrituras, Deus instruiu Noé a construir uma embarcação de proporções impressionantes: 135 metros de comprimento, 22 metros de largura e 13 metros de altura. Para se ter uma ideia, esse tamanho equivale a um navio cargueiro moderno, algo inimaginável para a época. Agora, pense no esforço exigido para tal empreendimento. Noé, ao receber essa ordem divina, começou a cortar madeira, montar encaixes perfeitos e criar compartimentos para os animais. Décadas de trabalho árduo, enfrentando zombarias de todos ao seu redor, calor intenso e a imensa responsabilidade de preservar a criação de Deus. Mas uma pergunta permanece: como Noé conseguiu tal façanha sem ferramentas avançadas? Como ele organizou os milhares de animais dentro da arca? E mais importante, será que realmente houve um dilúvio capaz de cobrir montanhas? Muitos cientistas e historiadores investigaram a possibilidade de uma inundação global e encontraram indícios surpreendentes. Na região da Mesopotâmia, há vestígios geológicos de uma inundação catastrófica que pode ter inspirado a narrativa do dilúvio bíblico. Mas o que mais intriga são as possíveis evidências da própria arca. Em 1959, um piloto turco sobrevoou o Monte Ararat e identificou uma formação que lembrava o casco de um navio. Desde então, diversas expedições tentaram confirmar se os restos da embarcação de Noé estavam ali. Algumas dessas missões encontraram madeira petrificada e estruturas que se assemelham a um barco de grande porte. Seria essa a Arca de Noé? A ciência segue dividida, enquanto a fé continua inabalável. Agora, imagine uma cidade protegida por muralhas impenetráveis, estruturas tão espessas que poderiam resistir a qualquer ataque, mas de repente elas caem, não por máquinas de guerra, não por armas pesadas, mas apenas pelo som de trombetas e gritos de fé. Parece impossível, certo? Mas essa é a história da queda de Jericó, um dos eventos mais impressionantes da Bíblia. Jericó era uma das cidades mais antigas do mundo e estava fortificada com muralhas consideradas indestrutíveis. Para os israelitas, que haviam acabado de passar 40 anos no deserto, conquistar aquela cidade parecia impossível. Mas Deus tinha um plano. Ele ordenou que o exército de Israel marchasse ao redor da cidade durante 6 dias, uma vez ao dia, em completo silêncio. No 7º dia, deveriam dar 7 voltas, tocar suas trombetas e gritar. E então, algo inacreditável aconteceu. As muralhas caíram por completo. Agora, pense bem, como isso poderia ter acontecido? Como simples marchas e o som de trombetas poderiam derrubar muralhas tão resistentes? No século XX, arqueólogos realizaram escavações em Jericó e encontraram ruínas impressionantes. Nos anos 1950,
A arqueóloga britânica Kathleen Kenyon identificou restos de muralhas maciças que pareciam ter ruído de dentro para fora, e não por um ataque externo. Isso bate com o relato bíblico, que descreve uma queda repentina das muralhas. Alguns estudiosos tentam encontrar uma explicação natural para o evento e sugerem que um terremoto pode ter sido o responsável pela destruição da cidade. De fato, Jericó está situada sobre uma falha geológica, onde tremores de terra eram comuns. No entanto, isso levanta uma questão intrigante. Como Josué e o povo de Israel poderiam prever o momento exato em que um terremoto ocorreria? E mais, como o terremoto teria acontecido no exato instante do toque das trombetas e dos gritos de guerra? Essa é uma pergunta que continua sem resposta até hoje. Mas agora, prepare-se para conhecer uma construção ainda mais fascinante. Imagine um edifício tão grandioso que suas paredes eram revestidas de ouro puro. O brilho do sol refletia sobre ele como se fosse um farol celestial, iluminando toda a cidade. Esse lugar sagrado foi construído para abrigar a presença de Deus na terra. Esse era o Templo de Salomão, a obra-prima do rei mais sábio de Israel. Davi, pai de Salomão, recebeu a missão de construir um templo para Deus, mas coube ao seu filho transformar esse projeto em realidade. Localizado no Monte Moriá, o mesmo lugar onde Abraão quase sacrificou Isaque, o templo foi uma das construções mais magníficas da história antiga. Cada detalhe foi planejado minuciosamente. As pedras eram talhadas com extrema precisão e transportadas sem o som de martelos ou ferramentas, conforme a ordem divina. O cedro do Líbano, uma das madeiras mais nobres da época, foi usado em abundância para adornar o interior. E o mais impressionante, todo o interior do templo era revestido de ouro puro. Querubins esculpidos, palmeiras e flores decoravam as paredes, e no centro do santuário ficava o Santo dos Santos, onde a Arca da Aliança era guardada. Após 7 anos de construção, o templo foi finalizado. Mas o momento mais impactante ainda estava por vir. Na cerimônia de consagração, Salomão fez uma oração diante do altar, pedindo que Deus habitasse naquele lugar. E então, algo sobrenatural aconteceu. Uma nuvem gloriosa encheu o templo e, em seguida, fogo desceu do céu e consumiu os sacrifícios no altar. Era um sinal inegável de que Deus aceitava aquela casa como sua morada. O povo de Israel se ajoelhou em reverência. Eles estavam diante da presença viva do Criador. Mas esse templo não duraria para sempre. Séculos depois, ele seria destruído. Agora, imagine um mundo onde toda a humanidade falava uma única língua, sem barreiras, sem fronteiras, unida por um propósito ambicioso. Construir uma torre tão alta que chegasse ao céu. Mas essa ousadia despertou a ira de Deus. E o resultado foi algo inacreditável. A Torre de Babel é uma das histórias mais intrigantes da Bíblia. Os descendentes de Noé decidiram se estabelecer na planície de Sinar, na Mesopotâmia, e com tijolos queimados e betume como argamassa, iniciaram a construção de uma torre monumental. Eles queriam fazer um nome para si mesmos e impedir que fossem espalhados pelo mundo. Mas Deus interveio. Para frustrar os planos humanos, confundiu as línguas, tornando impossível a comunicação entre eles. O canteiro de obras mergulhou no caos e a construção foi interrompida para sempre. Essa história é apenas um mito ou há evidências dessa torre? Pesquisadores sugerem que a Torre de Babel pode ter sido inspirada nos zigurates mesopotâmicos, templos em formato de pirâmide escalonada. A mais famosa delas é o Etemenanque, um imenso templo na antiga Babilônia, dedicado ao deus Marduk. O nome desse templo significa a casa que une o céu e a terra, uma semelhança impressionante com o relato bíblico. A Torre de Babel permanece um mistério. Será que realmente existiu?
As evidências arqueológicas sugerem que o Etemenanque, o grande zigurate da Babilônia, pode ter servido de inspiração para o relato bíblico. Mas, independentemente da localização exata, a história traz uma lição poderosa. A arrogância humana não pode desafiar a soberania de Deus. O desejo de alcançar os céus sem a ajuda divina levou a humanidade à divisão. E essa dispersão moldou o mundo como o conhecemos hoje. Mas agora, prepare-se para uma construção ainda mais impactante. Um templo que simbolizou não apenas a fé de um povo, mas sua resiliência diante da opressão e do exílio. Imagine viver em uma época em que sua nação foi conquistada, seu povo arrancado de sua terra e o templo sagrado destruído até restarem apenas ruínas. Para os judeus exilados na Babilônia, parecia o fim de sua conexão com Deus. Mas anos depois, quando tiveram a chance de voltar para Jerusalém, trouxeram consigo um sonho: reconstruir o templo e restaurar sua identidade espiritual. O segundo templo de Jerusalém não foi apenas uma edificação. Ele representava o renascimento de uma nação, a prova de que Deus ainda estava com seu povo. Após 70 anos de exílio, os judeus receberam permissão do rei persa Ciro, o Grande, para retornar à sua terra e reconstruir o templo. O entusiasmo era grande, mas ao começarem a obra, perceberam uma dura realidade. O novo templo seria muito mais simples do que o de Salomão. Ele era menor, menos luxuoso, sem a Arca da Aliança e sem o brilho dourado que refletia a luz do sol. Os anciãos que se lembravam do primeiro templo choraram de tristeza, pois aquele parecia pálido em comparação. Mas Deus enviou uma mensagem por meio do profeta Ageu. A glória desta última casa será maior do que a da primeira. Ageu 2:9. Como isso poderia ser possível? Como um templo aparentemente inferior poderia superar o de Salomão? A resposta veio séculos depois, quando Herodes, o Grande, decidiu expandir e embelezar o templo. Ele transformou a estrutura em uma das mais impressionantes do mundo antigo, dobrando o tamanho da esplanada, construindo enormes colunas e passarelas e revestindo partes do templo com ouro e mármore branco. Sob o sol de Jerusalém, a estrutura brilhava de forma magnífica, deixando os visitantes maravilhados com sua beleza. Esse templo se tornou o coração do judaísmo e foi lá que Jesus ensinou, expulsou os mercadores e anunciou algo profético: destruam este templo, e eu o reconstruirei em 3 dias. João 2:19. Os líderes religiosos ficaram escandalizados com essa afirmação. Mas Jesus não falava do edifício físico. Ele se referia ao seu próprio corpo, que seria entregue e ressuscitado ao 3º dia. E como previsto, o templo foi destruído. No ano 70 d.C., os romanos cercaram Jerusalém e, após meses de batalhas, invadiram a cidade. O templo foi incendiado e reduzido a escombros. Relatos históricos dizem que o ouro derreteu com o calor do fogo e escorreu entre as pedras, levando os soldados romanos a desmontarem tudo para pegar o metal precioso. Hoje, tudo o que restou desse templo é o Muro das Lamentações, um pedaço da estrutura original que ainda se mantém de pé, lembrando os judeus da grandeza e da dor da perda. Mas essa destruição marcou um novo tempo. Jesus veio para ensinar que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Agora, o verdadeiro templo é o coração de cada pessoa que o busca com sinceridade. E agora pense comigo, se Deus deseja habitar em você, será que sua vida está preparada para recebê-lo? Se você deseja ser um templo vivo para Deus, comente agora: Senhor, habite em mim. Isso foi só o começo. Para mergulhar ainda mais na história da Bíblia, assista agora ao vídeo sobre como era a vida em Israel naquela época. Você vai descobrir detalhes fascinantes sobre a cultura, o dia a dia das pessoas, suas vestimentas, comidas
e como a fé moldava cada aspecto da sociedade. Clique no vídeo na tela e embarque nessa jornada pelo passado.